Desde 2018, eu venho pregando alguns esforços no sentido de compreender mais do que a divisão política brasileira, compreender as raízes dessa divisão social, né, que aos poucos vai tomando conta do Brasil. E nesse trabalho de investigação para compreender a divisão social que o Brasil tem, a dimensão religiosa ganhou um atributo super relevante, né? Não só porque católicos e evangélicos têm hoje visões de mundo, preferências políticas e interesses distintos, mas mais do que isso, porque dentro desses dois grupos há uma certa heterogeneidade, né, que precisa ser explicada. Né? Os católicos conservadores e os evangélicos, principalmente neopentecostais, têm comportamentos muito parecidos do ponto de vista político. Foram eles que deram, por exemplo, amplo apoio a Jair Bolsonaro na eleição do ano passado. Já os católicos da chamada renovação carismática e os evangélicos do que a gente chama de tradição clássica, né, os presbiterianos, batistas, acabaram tendo um apoio diferente, foram eleitores que optaram pela visão de mundo que o Lula representava na eleição do ano passado. Então, mais interessante do que a divisão simplesmente católico-evangélico é a gente adensar esse debate e compreender como os valores dentro de cada denominação religiosa acabam impactando o comportamento, né, das pessoas e, claro, tendo um reflexo sobre as eleições. Então, a diferença ela está muito mais na divisão dos valores do que propriamente na denominação católico, evangélico, que, claro, apresenta diferença, mas essa que eu acabei de descrever é ainda mais significativa. Agora é gozado, alguns temas econômicos, quando a gente vê aqui, a gente vê uma identidade muito interessante entre o bolsonarismo e a chamada grande mídia aí, né? Por exemplo, empresas públicas de água e esgoto devem ser privatizadas. Os bolsonaristas acham que 58% acham que tem que ser. Entre os lulistas, só 41%. Empresas públicas de energia devem ser privatizadas. Bolsonaristas, 57%. Isso aqui está ligado, digamos, a essa visão, anti-Estado da ultradireita americana ou tá ligado aí também a essa influência dos grupos de mídia, apesar de toda a desconfiança que eles têm em relação à mídia? Acho que é uma mistura desses dois elementos, Nassif. Agora, olhando para esses dados que você acabou de citar, o que realmente me chama a atenção é que quando a gente contrasta dados como esses que você citou, sobre a visão econômica das pessoas, sobre o papel do Estado na economia, e contrasta esse dado com informações sobre os valores, sobre atitudes e comportamentos sociais, a gente percebe que a grande divisão política no Brasil, aquela que é realmente estatisticamente significativa, está nos valores. Essa diferença que você chamou a atenção, de 50 e poucos para 40 e poucos, ela passa despercebido quando a gente contrasta com os outros indicadores, por exemplo, indicadores sobre o comportamento sexual das pessoas, sobre a posição de como os filhos têm que ser criados, do local onde os filhos deveriam estudar, ou seja, é muito interessante como essa divisão política tradicional, que pautou a polarização entre PT e PSDB durante tanto tempo no Brasil, né, e que marcava essa ideia de privatização e papel do Estado, hoje ela está menor, ela está menos relevante na hora de determinar o comportamento das pessoas quando comparado com valores. Né? Tem uma pergunta no nosso survey que diz o seguinte: quanto você concorda com a seguinte afirmação? É, sexualidade deve ser debatido nas escolas, com os adolescentes. Né? A diferença do percentual de concordância de pró-Bolsonaro e anti-Bolsonaro chega a quase 30 pontos. Né? Olha Se a só. gente contrasta isso com os resultados desse que você citou, dá para ver a diferença que isso está fazendo na sociedade brasileira.